Meus irmãos, é de arrepiar o testemunho desse pastor. Ninguém sabia o que eu havia passado na infância até isso acontecer. Testemunho muito forte do pastor Júnior. Testemunho que você encontra completo lá no canal Crente Podcast. Assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo. O link está na descrição desse vídeo. Te peço para você deixar o teu like nesse vídeo e também para você se inscrever em nosso canal se você não for inscrito. Deixa nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Vamos assistir o vídeo. Brasil, sou o pastor Júnior, sou autista, nível 1 de suporte. Somos uma família atípica, na realidade. Minha esposa também é autista, tenho mais 2 filhos autistas, o Benjamin e a Esther, e isso não nos impede de fazer a obra, ao contrário, isso faz parte do nosso testemunho, faz parte da nossa história. E através também do autismo, Deus também alcançou muitas vidas, muitos adolescentes que viviam um conflito de identidade por não se compreender e não entender quem eram. E os pais muitas vezes achavam que era malcriação, que era birra, que era falta de educação, mas era um conflito de identidade que eles viviam. E muitos tentando tirar sua própria vida com suicídio. E Deus, pela misericórdia, nos levou até essas famílias para que elas fossem alcançadas. E já de antemão entrando aqui no início da minha história, né? Que é quando tudo começou. Eu morava em Pernambuco, Belo Jardim, e uma cidade muito simples e uma família simples. Meu pai era feirante, minha mãe era dona de casa, e com 3 anos de idade se inicia a minha história, que é quando, infelizmente, através do meu próprio pai, sofri abusos. E daí pra frente desencadeou inúmeros outros abusos que depois veio através do meu irmão, que hoje não se encontra mais entre nós. Hoje ele faleceu, vai fazer acho que uns 5, 6 meses mais ou menos. E ele tinha prazer em ver crianças ter relação sexual, e ele colocava eu para ter relação sexual com outras crianças. Enquanto isso ele ficava observando a gente se relacionando ali. Meu Deus, que tanto coisa. Com menino quanto com meninas. E isso a gente com 5 anos, 5, 6 anos de idade. E isso era várias vezes por dia, enquanto ele tinha seu prazer ali. E nisso desencadeou uma vida de promiscuidade muito grande sobre a minha vida. E a área sexual foi ativada e afetada de uma forma muito devastadora. Porque aquilo gerou em mim um desejo contínuo e diário de me relacionar, tanto com menino quanto com menina. Então, a minha infância, até a minha adolescência, até os 14, 15 anos, eu não entendia o que era uma orientação sexual. Porque eu me relacionava com ambos os sexos. Porque aquilo para mim era algo normal, porque foi me apresentado na minha infância. Então, fui abusado por primos, por tios, tudo que você imaginar de parente que eu tinha como referência de família, eu vivi abusos entre eles. Tive prática de incesto com primas, dentro da minha casa, na casa delas, e inúmeras outras situações que aconteceram, e tudo isso para mim era a coisa mais normal do mundo, porque isso foi me apresentado pelo meu irmão, e dali desencadeou algo que eu não tinha mais controle. Porque ali foi aberto no mundo espiritual uma porta que a gente chama na cura interior libertação, que se chama vínculo de alma. E o vínculo de alma ele gera algo muito forte na pessoa, porque a gente vai atribuindo características das outras pessoas. É como se você pegasse aquela tarraxinha que você coloca as coisas numa lousa, você vai grudando lá e ela vai ficando grudada. Então, cada pessoa que você se relaciona sexualmente vai ficando um pedaço da alma daquela pessoa. E, principalmente, características delas vão sendo ligadas a você. E a própria ciência também hoje já testifica isso. Falando que uma pessoa, quando ela se relaciona com outra, ela vai adquirindo traços da pessoa que ela se relacionou sexualmente, através da genética sanguínea. Então, para você ver o efeito que isso tem no mundo natural. E no mundo espiritual isso é devastador,
Porque é onde demônios que tinha sobre a vida de uma pessoa legalidade de se alimentar dela através da prostituição é transferido para outra, para também se alimentar da mesma forma e de uma proporção maior. Então, cada vez que você se relaciona com uma pessoa sexualmente, isso vai desencadeando cada vez mais os desejos, os prazeres, e principalmente você vai fazendo coisas que aos olhos humanos é inatural. Então, na minha infância eu pratiquei o bestialismo, que é sexo, ter relações sexuais com animais, porque eu via e primos meus fazer isso com animais, então eu achava que aquilo era... Então tudo isso foi me apresentado na minha infância, não foi na minha adolescência ou maturidade, não, foi tudo na minha infância. Porque o meu pai, ele largou da minha mãe, eu tinha 5 anos de idade, e minha mãe, ela teve, por ser dona de casa, ela não tinha recurso, então ela teve que buscar meios para se trazer o alimento para dentro de casa, então ela foi trabalhar na feira, com venda de roupas. E nisso eu ficava em casa, com meus irmãos, e na rua. Então, infelizmente, isso há 35 anos atrás, as crianças ficavam na rua até 10, meia-noite brincando, de esconde-esconde, de pega-pega, de queimada. Então, lá onde eu morava, no bairro que eu morava, tinha várias casas que eram casas abandonadas. Então as crianças entravam para brincar lá dentro, e lá dentro acontecia inúmeras relações sexuais de meninos com meninas, meninos com meninos, e nisso era uma prática diária que a gente tinha, todos os dias, várias vezes por dia. Então, isso, a minha infância foi totalmente assim, devastadora. Aí, com 5 anos, meu pai largou a família e foi morar com outra mulher. Então, a estrutura e a visão que eu tinha de família ali estava sendo corrompida, estava sendo destruída, né? E minha mãe, por ter que trabalhar para manter a casa, eu também não tinha a figura materna dentro da minha casa. Então, eu fui crescendo, sendo maltratado pelos meus irmãos, sendo agredido por eles, abusado por eles, e tendo essa vida de sofrimento. Aí fui crescendo e o coração cada vez endurecendo mais, porque toda pessoa que se aproximava de mim era para me causar algum dano físico ou emocional, ou verbal. Então, fora isso, eu tinha um diagnóstico, então eu era taxado e rotulado como um esquisito, como um perturbado, como um malcriado, como tudo, entendeu? Porque, infelizmente, há 35 anos atrás, autismo não era nem falado. O autismo que antigamente era falado, as crianças eram taxadas como debilóide, mongoloide, era assim, né? Que era aquela pessoa que não se enquadrava no cenário. Lenta, isso, né? Isso. Só que eu não era lento, eu era agitado. Então eu era taxado como um malcriado, como um rebelde, entendeu? Como a ovelha negra da família, como o patinho feio, como tudo, entendeu? Então assim, porque hoje não, hoje eu tenho um diagnóstico, eu já sou laudado, já tenho um diagnóstico assinado por uma neuro e por um psiquiatra. Eu tenho autismo, tenho TDAH, tenho superdotação. Então, hoje eu entendo quem eu sou. E foi através do diagnóstico que eu compreendi 80% da minha infância. Por que eu era, por que eu não me achava pertencente. Em todo momento eu buscava fazer parte de um grupo, de uma turma, de uma galerinha. Porque eu queria me sentir aceito. Porque eu já sofria a rejeição paterna, né? Sim. Então eu já tinha essa rejeição paterna, então eu já buscava a aprovação das outras pessoas, porque eu não tinha dos meus pais. Então quando a gente tem a ausência paterna e materna, a gente busca a todo custo a aprovação das pessoas, ser reconhecido, ser visto. Então o meu sonho era ser um super-herói, porque o super-herói era uma pessoa de destaque, né? Era uma pessoa que todo mundo admirava. Então eu cresci tendo esse sonho. E Deus, ele é muito engraçado, porque Deus, ele faz a gente sonhar coisas que ele gera no nosso coração, né? Exato. Ele gera sonhos no nosso coração e faz a gente sonhar junto com ele. Uhum. Então eu nunca me imaginei vivendo para Deus, nunca. Eu não suportava falar a palavra Deus perto de mim, porque isso me gerava muita dor. Porque eu via todo mundo ter um pai, eu não tinha um pai físico,
e não tinha um pai espiritual. Porque nunca foi me apresentado um Deus que cuida, que dá amor, que fala com você, que fala que te ama, que não vai largar de você. Eu nunca tinha conhecido esse Deus. E eu via as pessoas falarem, irem para a igreja, e eu dizia, isso é mentira. Porque que Deus é esse que olha o sofrimento que eu vivo e Ele nunca fez nada para mudar. Então a visão que eu tinha era isso. E eu nunca vi ninguém da igreja chegar e dizer assim, menino, Jesus te ama. Nunca. Nunca ouvi isso de um cristão. Eu nunca ouvi um cristão chegar para mim e dizer assim, ó, Deus mandou te dar um abraço. Nunca. Isso eu vim ouvir depois que eu aceitei a Jesus. Mas eu não tenho dúvida que Deus tentou me alcançar antes. Eu não tenho dúvida disso. Com certeza, né? Infelizmente é o que eu falo. As pessoas, elas não se importam mais com as almas das outras pessoas. Elas se importam com a sua dor, com o seu vitimismo, com o seu orgulho, com a sua arrogância, com a sua prepotência. Mas com as almas das pessoas, não. Porque se a gente realmente se importasse com as almas, não tenha dúvida que a gente seria muito, muito diferente. A gente não viveria para nós. Todo mundo tem suas guerras, Isso. A gente viveria pro reino. E viver pro reino é o que Paulo fala, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele fala não mais vivo eu, ele tá falando, eu não quero saber da vida que eu quero, desejo ter. Sim. Eu quero saber da vida que Cristo quer que eu tenha. Isso. Eu quero viver aquilo que Cristo quer que eu viva. É verdade. Então assim, eu quero ir para onde Cristo quiser me levar. Que nem, nós somos de Goiânia. Viajamos a madrugada toda para chegar aqui. Eu tinha inúmeros compromissos para resolver hoje. E Deus falou assim, vai. Então assim, por quê? Eu aprendi que é melhor obedecer do que sacrificar. E hoje as pessoas entenderam que é melhor sacrificar do que obedecer. Invertiu, né? Então elas sacrificam recursos, coisas materiais, mas não obedecem mais a Deus. Em nada. Elas querem... Elas estão vivendo aquilo que Martinho Lutero viveu lá atrás. Elas estão pagando pela indulgência, estão pagando pelo pecado. Para continuar na prática, para continuar no erro. Mas não querem verdadeiramente obedecer a Deus e abrir mão das práticas e do pecado. Porque, como se diz, é muito mais fácil eu pagar para que alguém ore por mim ou interceda a Deus por mim, de que eu lá dobrar meu joelho e na hora que eu dobrar o Espírito Santo chegar e dizer assim, você está em pecado. Você está mentindo, você está sendo arrogante, está sendo egoísta. Muitas vezes a gente quer contornar. Dá um jeitinho brasileiro. Dá um jeitinho, né? Então, na minha infância eu sofri muito isso. E na escola eu sofria muitas agressões porque eu era aquela criança que eu terminava a lição muito rápido. Então isso incomodava muitos. E quando eu saía da escola eu apanhava muito. E eu não tinha ninguém para me defender. Eu não tinha irmão, eu não tinha pai, eu não tinha ninguém. Então eu cresci aquela criança que só pensava em tirar a própria vida ou fazer um mal contra as pessoas que faziam mal comigo. Então não tinha uma visão de tipo assim, eu queria ter um amigo. Eu buscava a todo custo ter um amigo. Eu sempre busquei a todo custo ter pessoas do meu lado. Por quê? Porque eu tinha ausência paterna e materna também. E na infância, inconscientemente, minha mãe, ela, devido à figura paterna do meu pai ter largado ela começou a colocar eu para dormir junto com ela. E nisso, inconscientemente, ela me molestava. Resumindo, ela também abusava de mim. Nossa. Atribuindo a eu a figura paterna, como se fosse o esposo dela e não o filho. Meu Deus. Praticando o incesto e o abuso. Pra você ter uma noção. Então, assim, só sabe quem vive. Ouvir é fácil. Quem vive é quem entende o quanto isso é doloroso e sofrido. E quantas vezes os meus irmãos, eu via eles assistindo pornografia na madrugada e fazendo práticas sexuais, né? E eu olhava assim e eu ia lá e repetia aquilo. Porque para mim aquilo era algo legal que eles estavam fazendo, porque se eles estavam fazendo era porque era bom. Eu não tinha a visão que nada que as pessoas faziam era ruim.
Aquilo ali era o seu mundo, né? Isso, era o Foi mundo te que eu apresen- vivia, isso. Foi te apresentado e pra você Eu era vivia diariamente. E comum. é tanto que na minha infância ali dos 12 para os 14 anos, eu fui estrupado por um grupo de homens numa chácara que eu trabalhava, devido a uma situação que aconteceu, que eu discuti com um menino. Aí ele, o irmão e mais outros amigos do irmão pegaram eu e estruparam. E me espancaram e me estruparam. Meu Deus, pastor. E só que tudo isso eu não conhecia Deus. Então a visão que eu tinha de Uhum. Deus era que Deus era um cara muito ruim. Eu não conhecia um pai chamado Deus. Não. Eu não sabia quem era esse Deus, porque ele nunca foi me apresentado. E minha mãe, ainda na infância, ela frequentava Umbanda, Candomblé, Quimbanda, centros de magia negra, porque ela tinha uma enfermidade na perna e ela não achava cura para essa enfermidade. Então, todas as pessoas instruíam ela a ir até esses ambientes para dizendo que lá ela alcançaria a cura. E quando ela chegou nesse ambiente, ali eu fui consagrado, fui apresentado, fiz a catulação, né? A gente chama catulação, que é quando você começa a participar do ambiente. E durante um bom tempo ali eu fui frequentante da Quimbanda, da Umbanda e do Candomblé. Minha mãe, ela participava das 3, e até que Deus alcançou a minha irmã, e através da minha irmã alcançou a minha mãe. Aí foi quando ela saiu desse ambiente, mas eu frequentei e vi muitas coisas que acontecia ali na Quimbanda, na magia negra, e aquele cenário para mim era um cenário assim que eu achava aquilo, eu ficava maravilhado, porque as pessoas incorporavam e eu via elas fazer coisas que no mundo natural isso não era possível. Então eu olhava aquilo ali com admiração. Só que era ali Satanás já sabendo o propósito que Deus tinha comigo, ele tentando me cativar para eu me sentir pertencente àquele ambiente para sempre, né? E é tanto que por muitas vezes eu vi as pessoas dizer assim: você precisa desenvolver a sua mediunidade, você precisa desenvolver os dons que Deus te deu aqui dentro, porque lá eles falam sobre Deus, lá eles ministram um Deus que na forma deles é a correta. Mas infelizmente eu sempre falo que a palavra de Deus fala isso, né? Que o povo padece por falta de conhecimento. Então infelizmente eles são... Hoje eu olhando como pastor e na área que eu vivo de cura interior e libertação, hoje eu vejo o quanto é triste a alma daquelas pessoas que estão lá. E o quanto elas necessitam que a igreja se levantasse para poder resgatar elas daquele ambiente. Mas se você for ver todas as pessoas que estão lá dentro, eu acho que de 80% a 90% foram pessoas que saíram frustradas de dentro da igreja e foram acolhidas por eles. Porque se você buscar, o lugar que mais acolhe pessoas é o candomblé, a umbanda e o espiritismo. Mas quem tinha que fazer esse papel era a igreja. Mas não. Hoje, se uma pessoa da umbanda ou do candomblé ou do espiritismo vai passando de um lado e um cristão está passando, ele vira a cara e já começa a estar repreendido em nome de Jesus, em vez de atravessar e se apresentar para aquela alma e dizer que Jesus ama ela. Então a visão que as pessoas têm hoje, Isso mesmo. infelizmente, é uma visão muito torpe, muito ignorante. Entendeu? Que não se importam mais com as almas, não se importam com as almas que precisam ser alcançadas e libertas. Porque muitos estão lá não é porque eles querem, não, é porque eles não têm outra opção. Não foi apresentada uma outra opção a eles para eles poderem sair daquele ambiente. Não foi apresentado um Cristo que alguém falou: não, eu vou sacrificar. Eu vou dobrar o meu joelho, vou perder noites de sono na madrugada, mas eu vou resgatar aquela alma daquele ambiente. Eu vou orar para Deus para que Deus resgate todos aqueles que estão ali dentro daquele centro. Não, hoje as pessoas se importam mais com o seu eu. Se vitimizando, sendo egoístas e orgulhosas. Então, hoje o ministério que eu e minha esposa exercem é justamente isso. É um ministério que não tem holofote, não tem câmera, não tem curtida, não tem destaque, mas são casamentos restaurados, famílias alcançadas, vidas que estão na depressão são curadas e libertas. De Goiânia, de Imperatriz, de inúmeros estados fora do Brasil,
Quantas pessoas que a gente ministra que são de outros países. E tudo através de um testemunho que eu contei, essas pessoas foram chegando. E Deus foi alcançando. Exato. Então, a gente acha que não é viável. Sim, eu vejo que a internet, ela sendo usada da forma correta, as ferramentas sendo utilizadas, direcionadas por Deus, ela pode fazer uma devastação tremenda no inferno. Sim. Ela pode alcançar muitas almas que não foram alcançadas. Mas também, infelizmente, hoje a internet, o que a gente mais vê é a própria internet zombando, os próprios cristãos zombando dos outros cristãos. E isso é terrível, né? Isso, a primeira coisa que traz é um descrédito sobre o Deus que a gente serve. Exato. Um Deus desorganizado, um Deus bagunçado, um Deus que não tem controle sobre os cristãos, né? Um Deus que não tem um padrão, que não tem uma regra, um Deus que não tem uma disciplina, que cada um monta a sua disciplina, porque cada placa de igreja carrega a sua disciplina e a sua doutrina. Agora você vai na Bíblia, a doutrina é uma só, a disciplina é uma só para todos. Deus não faz diferença para A, para B e para C. É verdade. Mas a placa de igreja faz. Se você tem recurso para oferecer, você é colocado no banco de destaque. Você é consagrado rapidamente, sem precisar passar por etapas, já pulando todo o protocolo que existe. O mesmo protocolo que o homem cria, ele mesmo quebra e coloca você lá em cima. Se você tiver recurso, rapidamente você chega a ser um pastor, um bispo, um apóstolo e outros títulos que existem. É verdade. Mas se você não tem esse recurso, infelizmente, você não chega a ser nenhum obreiro. Por mais que você queira servir, eles não te permitem, né? Infelizmente está acontecendo muito, né? E eu creio, pastor, que isso não vai ficar impune, não. Diante de Deus, ninguém vai ficar impune. Deus, ele já está expondo muita coisa. Não é Satanás, não, é Deus. Eu não tenho dúvida que é Deus que está expondo. É verdade. Deus, ele está tirando muita máscara e vai tirar mais ainda. Esse ano de 2026, eu não tenho dúvida que Deus vai fazer uma devastação tão grande em tantos altares. Deus vai tirar tanta máscara que está encoberta, tanta podridão. Deus vai limpar, literalmente. E Deus vai pegar quem está embaixo e vai colocar lá em cima. Eu também creio. E vai tirar aqueles que estão em cima, achando que são cabeça, que tem o poder, e vai colocar para sentar novamente e aprender. Aquilo que eles esqueceram, que é o primeiro amor, as primeiras obras, o princípio da palavra de Deus. Lá em Mateus 6, 9, Deus inicia o Pai Nosso. No versículo 12 ele vai dizer assim: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Só que no versículo 14 e 15 ele vai deixar resumido e bem claro o que representa o Pai Nosso. Porque no versículo 14 ele vai dizer assim: se vós, ele vai dizer eu e você, se vós perdoardes aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial também perdoará a vós. E no 15 ele vai dizer: mas se vós não perdoardes aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial também não perdoará a vós. Aí se você for lá em Êxodo capítulo 20, versículos 12, o Senhor vai falar: filhos, honra pai e mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra e te vá bem. Aí lá em Efésios 6, versículo 1, ele fala a mesma coisa: filhos, honra pai e mãe para que seus dias se vá bem sobre a terra, porque este é um mandamento com promessa. Mas em que momento Deus está falando que minha mãe e o meu pai têm que prestar? Em que momento Deus está falando que o meu pai e a minha mãe têm que me dar amor, carinho, abraço, atenção? Nenhum momento. Ele está falando para eu, como filho. Só falou para respeitar, isso, né? Não honrar. Cair. Honra é algo que vai além. Honra é quando você coloca uma pessoa como destaque. Entendeu? É quando você fala: não, ela é uma pessoa que eu admiro, que eu honro, geralmente. Isso. Entendeu? É uma pessoa que eu falo bem, que eu respeito. Entendeu? Que eu tenho um carinho, que independente se ela me dá algo em troca, eu faço por ela com gratidão, com amor, independente se eu recebo. E isso Deus deixa um ensinamento muito claro, porque se eu não honro o meu pai que está na terra e a minha mãe, como que eu vou honrar a Deus? Porque se eu não honro quem eu vejo, como que eu posso honrar quem eu não vejo? É verdade. É o que Deus vai dizer lá em 1 João capítulo 4, versículo 20. Ele fala: como vocês podem dizer que me ama, se quem está ao lado de vocês não ama? E eu que não estou ao lado, vocês falam que amam? Vocês são mentirosos. É bem assim mesmo. Ele deixa muito claro na palavra dele. É verdade. E bem resumido, não precisa de teologia, não precisa de interpretação. Não, tá lá. Escrito em qualquer versão da Bíblia, você vai ler do mesmo jeito.
a interpretação vai ser a mesma. Ele chama verdade. todos de mentirosos, independente da versão. É verdade. E é só nós pensarmos que eu preciso do perdão de Deus todos os dias. Sim. Mas Se a gente imaginar que a gente precisa, se eu preciso, eu tenho que perdoar. então, é Nós somos justamente isso. pecadores, É justamente isso que ele fala. Para você receber o meu perdão, primeiro eu quero que você aplique ele na sua vida, perdoando quem te feriu, quem te magoou, quem te rejeitou, quem te abandonou, quem abusou de você. Porque quando eu conheci a Cristo, a primeira coisa que Deus fez, liga pro seu pai e pede perdão. Eu falei, o Senhor quer que eu ligue pro meu pai e peça perdão para ele? O meu pai me largou, eu tinha 5 anos de idade. O meu pai abusou de mim, nunca ligou para saber se eu estava vivo ou morto, eu com 35 anos de idade. Meu pai, quantos Natal, fim de ano e aniversário eu esperei ele me ligar para dar os parabéns, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e nunca. E todo ano eu esperava e todo ano eu me frustrava e odiava ainda mais ele. Então, a partir do momento que Deus chegou e falou assim, eu quero que você peça perdão para ele, isso foi um conflito muito grande que gerou dentro de mim. Porque eu já tinha uma visão de Deus que Deus me amava. E quando ele pediu para fazer isso, eu falei, Deus me ama, não é possível. Porque como que ele me ama e ele está pedindo para eu fazer algo e pedir perdão para uma pessoa que me feriu, sendo que é ela para me pedir perdão? E eu fiquei uns 3 meses ali relutando com Deus. E durante essa relutância aí, o Espírito Santo foi e falou assim, abre a Bíblia, lê o Pai Nosso. E dentro do Pai Nosso ele me respondeu o crucial. Se você não perdoar, não adianta nem você dobrar o seu joelho. Porque toda madrugada eu orava das 3 da manhã até 6 da manhã. Tinha noite que eu começava a orar meia-noite e até 7 da manhã. Aí o Espírito Santo falou, para que você está fazendo isso? Você está perdendo seu tempo. Porque se você não perdoa o seu pai, como que você quer ter acesso a Deus, que é seu pai? É o seu Criador. É verdade. Tem muitas pessoas que, quando a gente fala de perdão, as pessoas não entendem muito o que é, né? Não, elas entendem. O pior é que elas Mas entendem. se você for buscar a Elas dificuldade, ela não aceita Elas isso. não aceitam. Mas se você for pesquisar aqui, ó, o significado do perdão, ele vai dizer assim, ó, ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação. Era um dever que seu pai tinha com você, Sim. mas você faz um ato que desobriga ele, ou então remissão de pena ou de ofensa ou de uma dívida. Desculpa, indulto. São esses significados. É justamente aquilo que Deus vai falar, né? Que a gente só entende o que é humildade quando a gente quebra o nosso orgulho. É quando a gente entende quando Jesus lavou os pés dos discípulos. É quando a gente olha e fala assim, cara, ele era filho de Deus. Filho do Criador, do nosso Pai. Mas ele se submeteu, entendeu? A servir quem devia servir ele. Ele se fez servo, se humilhou a ponto de servo para lavar os pés dos seus discípulos, para que eu e você não pudesse olhar e dizer assim, mas por que eu tenho que fazer? Ele vai dizer, porque eu já fiz antes de você me questionar. Olha só, é isso mesmo. Eu já fiz antes de você me questionar, eu já lavei os seus pés. Eu já tirei a sujeira que você carregava. Eu já morri na cruz na cruz do Calvário pelos seus pecados. Forte. Eu já abri mão do que eu podia estar vivendo para viver o que você está vivendo hoje. Porque hoje nós estamos aqui sentados, ministrando, conhecendo e sendo ministrado pelo Espírito Santo, porque Deus, pela sua infinita misericórdia e amor, permitiu o seu filho vir, morrer, ser crucificado, rejeitado, assim como ele é até hoje. Porque se você não obedece, se você não faz a vontade de Deus, você está rejeitando a Jesus. Igual todos aqueles que rejeitaram ele e colocaram ele na cruz. Você está fazendo a mesma coisa. Os cristãos continuam fazendo a mesma coisa que todos fizeram há milênios de anos atrás. Ainda estão crucificando Cristo do mesmo jeito, rejeitando ele como aquele ladrão ali na cruz. Um foi salvo e o outro foi condenado. O que aceitou ele falou, hoje mesmo estarás comigo na casa do meu pai. Isso mesmo. E o que rejeitou ele? Inferno. E as pessoas estão achando que carregar uma Bíblia e ir para a igreja vão ser salvas?
povo está muito enganado sobre o que realmente é salvação. É. Infelizmente vai ser tanta gente que vai se surpreender com a vinda de Cristo. Muitos vão ficar, né? Poucos são muitos. É verdade. É porque as pessoas acham que hoje está dentro de um templo, quer dizer que vai ser salvo. Tem pessoa que bate no peito e fala assim, não, eu tenho certeza da minha salvação. Como que você tem certeza de algo que não pertence a você? Porque essa certeza quem tem que te dar é o Espírito Santo. É. Mas para você ter essa certeza, primeiro você tem que chegar para ele e dizer assim, Espírito Santo, traz a minha memória. É uma oração simples que a gente deve fazer. Espírito Santo, traz a minha memória. Tudo que está no meu subconsciente, para que eu possa me lembrar. Tudo que eu carrego da minha infância, adolescência, até a minha maturidade. Para que eu possa verdadeiramente me arrepender e pedir perdão a quem eu tenho que pedir. Depois que você fizer essa oração, pega um caderno e uma caneta e começa a anotar. Aí você vai entender se você tem certeza da sua salvação ou não. Meu Deus, é forte. Porque para eu ter essa certeza, primeiro eu tenho que saber aquilo que eu vivi desde a minha infância até a maturidade, se foi totalmente corrigida. Sim. Porque tudo que Satanás faz na nossa vida não é na nossa maturidade, é na nossa infância. Sim. Toda pessoa que viveu frustração, abandono de pai, de mãe, abuso físico, emocional, conjugal, patrimonial. Porque as pessoas acham que o abuso é só físico, né? Não. Tem um abuso físico, tem um abuso conjugal, tem um abuso patrimonial, que é aquela pessoa que abusa dos recursos que você tem. Sim. Existem inúmeros tipos de abuso. É verdade. Só que as pessoas atribuem o abuso só à questão sexual, né? E não é só... Todas essas coisas mexem com a Todas, gente, né? Todas elas vai ter o mesmo efeito na Satanás, sua vida. ele usa pra Então, te aprisionar, né? É tanto que o meu filho mais velho, ele foi abusado pelo tio e viveu abuso na infância com 2 anos de idade dentro da escolinha que ele estudava. O filho da dona da escola, um homossexual, ele colocou o meu filho pra ter contato com o pênis da outra criança. Resumindo, ele fazia a mesma coisa que meu irmão fazia. Só que ele colocava bebês de 2 anos de idade pra ficar um pegando nos órgãos genitais um do outro. Pra você ter uma noção como Satanás ele é sujo. Porque ele fez aquilo na minha vida, fez na vida dos meus filhos. Porque o propósito dele e o objetivo dele era o mesmo. Mas Deus, pela misericórdia, me alcançou. E através da minha vida, Deus foi lá e curou os meus filhos daquilo que eles... Porque o meu filho, com 3 anos de idade, o Brian, ele fez orações de cura interior e libertação. Ele acordava na madrugada comigo para fazer essas orações. Assim como o meu filho Miguel também. Ele fez inúmeras orações de cura interior e libertação. O senhor mesmo que Sim. que orou com Isso. eles, Ministrei fez com o eles. processo de cura, libertação. Deus me ensinou o Ministério de Cura Interior e Libertação através da Neuza Itioca. Eu participei de um seminário de cura interior e libertação. Nesse seminário, para você ter uma noção, 100% são cristãos. Tem que ter no mínimo 1 ano de carteirinha de membro, ser batizado nas águas e congregar. De 100% das pessoas que estavam lá, 90% era pastor, evangelista, missionários, diáconos, presbíteros, pessoas que louvam ao Senhor. De 100%, 95% se manifestou. E ela não impôs a mão na cabeça de ninguém. Ela ia falando as orações e nós íamos repetindo. E quando a gente começava a repetir, rejeição de abandono, rejeição de pai e mãe, rejeição, renegando os abusos, renegando as rejeições, renegando a promiscuidade, as pessoas começavam a se manifestar. Aí ia um intercessor lá e falava assim: eu te repreendo em nome de Jesus. A pessoa coisava e voltava. Volta, vamos continuar a oração. Tinha pessoa que manifestava 4, 5, 6, 7 vezes. Mas eu não tenho dúvida que aquela saía de lá liberta. E ninguém colocava a mão sobre a cabeça de ninguém. Era ela mesma rejeitando aquilo que estava dentro dela. Era ela dizendo para Satanás: eu não aceito mais ser um cavalo, um escravo seu. Eu não aceito mais carregar essa imundícia, esse lixo que você colocou dentro de mim. Então eu lanço ele sobre... Eu fico imaginando quantas pessoas hoje estão passando por essa situação. Eu acho que deve ser muito mais do que a gente imagina, né, pastor? Sem generalizar, 100% dos cristãos. Você acredita que é 100%? 100%.
Porque se eu perguntar... Porque como o senhor falou, não tem só abuso sexual, tem muitas outras coisas, né? Se eu perguntar pra você, seu pai e sua mãe foi 100% presente na sua Não. vida? Eu já passei tudo, assim, fora o abuso sexual, mas muitas coisas que eu já passei também, Então, muita coisa. E assim, Financeiro, em outras e de coisas. tudo que você passou, tudo você chegou a ir até as pessoas pra pedir perdão? Não. Eu respondo por você. As mais pesadas, As mais, sim. então, mas pra Deus não tem as mais, é todas. Sim. Não tem meia obediência. Ou eu obedeço ou eu não obedeço. Sim. Entendeu? Então, como se diz assim, eu, você e todos. Hoje eu posso ter magoado com uma pessoa, feito alguma coisa, Pra você ter uma noção, você é mas casado. a gente não correto? lembra de tudo. Você é Sim, casado, sim, você tem sua esposa. Sim. Tem coisas que você faz que você não tem nem consciência que você feriu ela. Certo. Exato. Um exemplo, você tem uma rotina de acordar, tomar o café com sua esposa. Aí num dia você marcou um compromisso, nossa, esqueci de avisar ela, saí correndo, pronto, não tomou aquele café. Na cabeça dela, ué, mas por que ele não tomou café? Não me falou nada? Será que aconteceu alguma coisa? Então na cabeça dela, qual que é o pensamento? Não, ele vai voltar e vai me falar e pedir perdão, né? Porque quebrou aquela rotina. Aí você chega, cansado, exaustivo daquele dia que você teve. Oi, meu amor, dá um beijo, pronto. Aí ela fica, "Oxê, mas não me falou nada?" Pronto. Mas ela, pra não causar confusão, nem briga, nem nada, fala, não, foi a primeira vez que ele fez isso. Deixa pra lá, né? Aquilo já gerou nela uma mágoa. Por quê? Porque ela esperava que você chegasse, desse uma explicação por que mudou a rotina e pedisse perdão. Porque você errou. Não ter se comunicado, não ter avisado. Então, o nosso papel como esposa é o quê? Chegar e dizer, meu amor, perdão. Hoje a gente tem o costume de tomar café, acabamos não tomando, eu saí correndo, não te avisei. E durante o dia acabei esquecendo também de te avisar. E cheguei também, não pedi perdão, nem te expliquei, fui. Então a gente não faz. Só que isso dentro das nossas esposas vai gerando aquela bola, como se fosse uma avalanche. Repetindo. Isso. Aí quando elas põem pra fora, aí já é quando elas vomitam assim, né? Tudo. Uhum. Ah, você não presta, você não vale nada, você é isso. Aí lembra de coisas de 10 anos atrás. Lembra de coisas do começo do relacionamento, do namoro. Por quê? São mágoas que foram geradas, que não foram liberadas do perdão, não foram pedido perdão, porque o perdão ele se resume em 3 etapas. As pessoas acham que é só perdoar. Tem muitas pessoas que eu ouço assim, elas dizer, ah, pastor, eu já perdoei no meu coração, mas mostra na Bíblia onde está isso. Na Bíblia não existe isso, eu perdoei no meu coração. Ah, não, eu já pedi, eu já falei com Deus e perdoei mentalmente, eu já perdoei. Não existe isso na Bíblia. Isso é antibíblico. O perdão ele se resume em 3 etapas: pedir, perdoar e liberar. Pedir é quando eu vou até você e falar assim, irmão, eu quero te pedir perdão por aquilo que eu falei que te feriu, te magoou. Não é chegar e dizer, me perdoa por tudo. Tudo o quê? Esse tudo precisa ser descrito. Eu preciso explicar o que é esse tudo que está dentro de mim. Porque muitas vezes você não tem consciência do que você fez que me feriu e me magoou. Então eu vou até você e te peço perdão. Perdoar é quando você vem até mim. Porque não sou eu que perdoa. Quem perdoa é Cristo. Eu não tenho poder de perdoar ninguém. O perdão ele vem de Deus, não vem de mim. É verdade. Então quem perdoa é Cristo através de você. Quando você vem até mim e me pede perdão, é Cristo dizer, não, filho, eu te perdoo. E liberar o perdão é quando eu chego. Aí quando eu faço as 2 etapas, aí eu chego para Deus e vou fazer o quê? Agora eu vou liberar o perdão para Deus. É quando eu falo, Deus, eu libero o perdão sobre a vida do irmão. Eu libero o perdão sobre tudo aquilo que ele falou, sobre tudo aquilo que ele me feriu, me magoou, em tal área. Eu libero o perdão sobre a vida dele, Senhor, para que ele tenha paz na alma dele, assim como eu estou tendo na minha. Aí é quando Deus fala, pronto, agora eu te perdoo. Então não adianta você fazer uma etapa e não fazer a outra. Você continua com a mágoa do mesmo jeito. Porque como o irmão mesmo falou, não, eu já fiz o mais pesado. Mas se você for ver, quando você lembra, qual que é a sensação? Porque quando a gente libera o perdão, só fica a lembrança. Sentimento zero. Se tiver sentimento junto com a lembrança, é porque o perdão não foi feito por completo. É porque ainda tem alguns requisitos que precisam ser É como você eliminados. andar na rua, encontrar a pessoa e você não sentir mais nada no coração. Você cumprimenta ela, Isso. com a paz do Senhor. Isso. É quando você... Agora, se você olha pra pessoa e fala assim, nossa,
Já sentiu alguma coisa ali? Não, é tipo assim, Não. nossa, aquele irmão que fez, pronto. Não tenha dúvida, ali você não liberou o perdão ainda. Não, pastor, mas eu já pedi perdão. Não, você não pediu. Você pediu, mas não liberou. Se você pedir e não liberar, o perdão vai continuar, a mágoa vai continuar dentro do seu coração. Não vai adiantar. Então, infelizmente, não é generalizando, não. Eu falo 100% porque o próprio Deus fala, aquele que se diz ser santo já é pecador. E o que É duro pra todos nós, né? Mas a gente precisa ouvir isso. Não, mas é uma verdade, uma realidade que a gente não ouve. Que ninguém quer pregar. Porque isso não gera like, isso não gera recurso. Isso não traz, aos olhos deles, né? Isso não traz benefícios para a igreja. Que benefício traz eu exortar? Que benefício traz eu expor as suas mágoas, os seus pecados? Porque eu lembro de uma igreja que quando eu era pequeno, eu ia na Santa Ceia, as pessoas eram chamadas até a frente, quem tinha pecado, ficava de frente para a igreja, para o corpo, e pedia perdão para poder participar da Santa Ceia. E o pastor chegava e dizia assim, os irmãos perdoam o irmão? Se os irmãos, todo o corpo dissesse, está perdoado, ele tomava a Santa Ceia. Se o corpo dissesse, não, eu não perdoo, ele não tomava a Santa Ceia. Eu cheguei a ver isso com os meus próprios olhos. E isso hoje numa igreja, nunca, jamais é possível isso acontecer. Por quê? Quem quer expor hoje? Hoje as pessoas vivem de máscaras. Hoje as pessoas vivem de aparência. Hoje elas querem viver demonstrando que está tudo bem. Mas quando chega na sua casa, o Espírito Santo sabe como está a alma de cada um. Quebrado, arrebentado. Mas visivelmente na presença das pessoas elas querem sorrir, dizerem que está bem. E como se diz, hoje é muito mais prático eu chegar para você e dizer assim, pastor, ore por mim. Por quê? Se eu for orar, eu sei que Deus vai exortar eu. Né? Se o pastor for orar, se ele gostar de mim, ele não vai querer me exortar. Só vai dizer, não, fique em paz, irmão, Deus está no controle. É verdade. Se você perguntar para todas as pessoas que nos conhecem, quando vocês pedem uma oração para o pastor Júnior, o que ele responde para vocês? Todos vão falar a mesma coisa. Tudo que a gente não quer ouvir. Que a gente tem que perdoar, que a gente tem que liberar o perdão, que a gente tem que quebrar o nosso orgulho, parar de ser vitimista, parar de ser egoísta. Mas não é porque eu quero ferir eles, não. É que eu quero que eles acordem e sejam curados e libertos. Assim como Deus me alcançou e foi dessa forma que Deus fez comigo. E não existe outra mensagem diferente dessa. Porque se você for ler a palavra de Deus em todo momento, se você for ler as epístolas paulinas, em todo momento Paulo está falando isso. Exortando cada um de nós ao arrependimento, a verdadeira santidade. Só que as pessoas hoje estão olhando santidade como um cargo eclesiástico. Eu cheguei a ser pastor, sou santo. É não, colega. Você não passa do mais imundo. É que Deus quer pegar você e dizer assim, colega, pronto, agora eu te coloquei como pastor, né? Agora eu vou pegar tu para ser um exemplo da transformação que eu vou fazer na tua vida. Para que os de lá de baixo olhem e falem assim, se Deus fez na vida dele, é possível fazer na minha. Só que a visão que eles têm é o contrário. Não, eu tô aqui, eu já sou o cara. E Deus está falando, não é nada, colega. Eu peguei tu para ser uma referência do pecado, entendeu? E da transformação que eu vou fazer na tua vida. Aí quando eu te transformar, todos que estão lá embaixo vão olhar e vão dizer assim, eu conheci o pastor Júnior no início e conheço o pastor Júnior hoje. Eu sei o que Deus fez na vida dele. Só que infelizmente as pessoas não aceitam isso. Elas não querem ser transformadas, elas não querem ser mudadas. Elas querem ser confortadas. Entendeu? Elas querem viver uma mentira que ninguém quer pregar mais. Então por isso que eu te falei antes da gente iniciar. Eu não me importo com Instagram, com rede social. Eu sempre olhei e falei assim, Deus, eu quero ser um super-herói. E Deus falou assim, eu vou fazer melhor ainda. Eu vou, como que se diz? Eu vou pegar você, vou pegar todo o sofrimento que você carrega e carregou,
vou te curar, vou te expor tuas feridas, porque se eu falar para você que Deus me curou de tudo, Ele não me curou. Se eu falar para você que Deus já me libertou de tudo, Ele não me libertou. Porque nem Paulo morreu com espinho na carne, quem sou eu para achar que você liberte de tudo? Porque Paulo, ele falou para Cristo e orou inúmeras vezes: Senhor, se possível de mim, né? Tira esse espinho da minha cara. Ele falou: não, Paulo, deixa ele aí, porque ele é o que faz tu me buscar. Porque se eu tirar ele, tu não vai me buscar como tu me busca, porque tu vai achar que tu já é o cara. Então foi quando Jesus chegou para ele e falou assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque é quando você tá fraco que você tá forte. Resumindo, é Deus falando: eu só tenho acesso a você quando eu te quebro. Porque quando você acha que tá tudo bom, eu não consigo ter acesso a você. Então eu preciso te quebrar todinho para poder te acessar. Aí você fala: Senhor, mas tá doendo. Senhor, mas tá difícil. Deus falou: não, tá não, eu nem comecei, ué. Porque eu preciso fazer na sua vida para que todos olhem e falem assim: não, eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou te transformar, para você levar verdadeiramente a mensagem que eu quero que você leve. Aquilo que ninguém tem mais coragem de fazer e falar, para que almas sejam curadas e libertas. Porque o meu propósito e o meu objetivo comigo e com você, irmão, não é outro, é alcançar almas. Se não for para isso que a gente esteja servindo o reino, de nada é útil. Porque quando a gente chegar naquele último dia, o Senhor vai dizer assim: cadê as tuas obras? Me apresenta elas. Cadê os dons que eu te dei? Como foi que tu se utilizou deles? Se beneficiando? Adquirindo recursos? Irmão, hoje nada que eu tenho, nada. Não tem uma alma na face da terra que diga assim: não, o pastor Júnior tem um carro porque eu dei um... Não me deu nada. Nunca cobrei um centavo para fazer nada para o reino de Deus. Nunca pedi uma oferta para em lugar nenhum. Quantas vezes eu falei assim: Senhor, mas eu não tenho. Deus falou: vá, eu vou preparar. Eu larguei filhos, família, tudo que eu tinha, para viver uma história com Deus. Fomos humilhados, eu e minha esposa dormia no chão, porque um pastor ficava nos humilhando. Ele mandou tirar todos os móveis da casa que a gente morava e deixou a gente dormir no chão. No dia da ceia de Natal, a gente ceiando, ele mandou pegar a mesa que a gente estava sentado e a gente comeu no chão. E minha esposa ali chorando, e eu falei: amor, Deus tem um propósito. Hoje a gente tem uma mesa de 14 lugares. Que se pegar uns 5 homens não consegue arrancar ela do lugar tão pesada. Mas foi a mesa que Deus preparou justamente. Eu tinha comprado uma prancha de tábua. Ela ficou meses lá. E quando eu comprei, minha esposa olhou e falou: amor, pra que uma tábua desse tamanho? Eu falei: Deus falou que é pra gente fazer uma mesa. Eu falei: mas pra que isso? É eu, você e 2 crianças. E por Deus, na véspera de Natal, Deus falou: monta a mesa hoje. Eu arrumei 5 meninos que trabalhavam comigo. Montei a mesa, lixei ela todinha, pintei ela, invernizei. Quando foi na ceia de Natal, 10 horas da noite, a gente ceou nela. Aí Deus falou: você lembra da mesa que vocês não tinham? Tá aqui. Então eu aprendi uma coisa, irmão. O que adianta eu viver um evangelho que Cristo não seja refletido através da minha vida? O que adianta eu andar num carro bom, ter uma empresa, uma roupa boa, e as pessoas olharem e dizer: mas eu não vejo Cristo na vida dele? Isso é tão triste, irmão. As pessoas não ver Deus em nossa vida. Elas não ter desejo de estar perto da gente, porque o que faz as pessoas querer estar próximo da gente é a presença de Deus. Então, quando a gente carrega a presença, as pessoas falam: não, eu quero estar perto do pastor Júnior. Eu quero estar perto do irmão. Porque quando eu estou perto dele, eu tenho paz na minha alma. Verdade. A mensagem que ele me passa me conforta, me traz alegria, me traz esperança. É. Irmão, quando a gente perde isso, a gente perde tudo. É verdade. Então eu falo que se a gente não prezar por isso, é triste. Mas infelizmente muitos vão para o inferno, achando que vão ser salvos. Então quando eu falo que 100%, eu não estou generalizando não.
É a realidade que não sou eu que estou falando. É Deus que testifica no meu coração. É verdade. Porque 100% da humanidade, da face da terra, carrega dentro de si uma mágoa, um rancor, uma decepção, que até hoje não foi liberado o perdão e nem perdoado. Então como que a gente pode dizer que a gente serve a um Cristo que a gente não conhece o verdadeiro amor dele? A gente olha para os nossos filhos, para nossos esposos e fala assim, eu te amo. A gente não ama. Como que eu posso falar que amo se eu não conheço o verdadeiro amor? Porque o verdadeiro amor vem de Cristo. Satanás não tem amor para me oferecer. Ele tem ilusão. O amor ilusório. Mas o amor verdadeiro, só Cristo. Quando eu vivia jogado na rua, sendo abusado, espancado, discriminado, rejeitado, ninguém me enxergava. Eu cresci, atingi a minha adolescência, ninguém me enxergava. Cheguei na minha maturidade, ninguém me enxergava. Eu ia para as igrejas com minha mãe, ninguém me enxergava. Sabe quem me enxergou? Cristo. Sabe como? Dentro de uma garagem, através de um missionário, que olhou para mim e falou assim, ó, Deus quer falar com você. Quando ele falou assim, Deus quer falar com você, meu corpo travou. Porque o meu pensamento foi, eu vou virar as costas agora e vou sair correndo daqui, que eu não quero papo com esse cara. Ele falou, só vou fazer uma oração aqui atrás e já volto. E quem disse que eu conseguia me movimentar daquele lugar? Eu paralisei literalmente, meu corpo não tinha força para se movimentar. Parece que só minha mente reagia, mas o meu corpo não respondia à minha mente. E quando ele voltou, ele já voltou com o dedo na minha cara e falou assim, Deus tem uma grande obra na sua vida. E começa hoje. Quando ele falou assim, Deus tem uma grande obra, eu já comecei a chorar. Falei, uma grande obra? Eu olhei assim, eu falei, que obra Deus tem na minha vida? Porque eu odeio ele. Como que ele tá dizendo? Aí ele começou a falar, ele começou a desenhar a minha história. Então Deus se apresentou para mim de uma forma tão linda, que eu falei, não, cara, eu quero esse poder que esse cara tem. Resumindo, é onde volta na infância. É onde eu volto no o que eu queria ser, o super-herói. Um super-herói, né? Eu falei, eu quero esse poder. Porque esse cara ele tem poder, porque ele tá lendo minha mente. Só que eu não entendia que era Deus. Sim. E Deus começou. É tanto que minha esposa, ela vai vir amanhã e você pode... Isso era um conflito muito grande para ela. Porque Deus começou a me usar eu com 2 meses de convertido. A gente ia no shopping, Deus dizia assim, ó, vai ali naquela moça e fala isso, isso. E eu ia. E eu começava a falar, a moça começava a chorar. E minha esposa olhava e dizia assim, mas como? Deus, ele é um pecador. Tá todo torto, a vida toda torta. Como que o senhor tá usando um ser humano desse? Aí é onde entra 1 Coríntios 1:27. Eu escolho as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são, e as fracas e desprezíveis para aniquilar as fortes. As pessoas acham que Deus nos escolhe pelas nossas qualidades? Não. Deus nos escolhe porque a gente não vale nada, a gente não presta para nada. A gente não tem utilidade nenhuma para o homem, mas para Deus a gente é muito útil. A partir do momento que a gente se dispõe a obedecer à sua vontade. É verdade. Para você ter uma noção, a gente locou um espaço hoje aqui e tinha direito a uma vaga de garagem. E eu fui colocar o carro. Do nada um senhor sai e fala assim, não, seu carro não cabe aqui. E começou a discutir, eu falei, senhor, eu aluguei um negócio ali, o moço falou que essa vaga é de garagem. Não, aqui não cabe, não sei o que, liga pra ele, se vira com ele. Faltou me espancar, me xingou de tudo que é nome. Eu falei assim, Deus do céu, o que é isso? Eu simplesmente fiquei só olhando assim, não falei nada. E minha esposa mandou uma mensagem pro dono do Airbnb, do dono do apartamento. Ele falou, moça, nunca na minha vida aconteceu isso. Nunca vi isso acontecer aí. É a primeira vez. Ele falou, Deus do céu, não tô entendendo nada. Meu Deus. Mas a gente tava entendendo. Não era o homem que tava furioso. Sim, com certeza. Era Satanás por aquilo que Deus ia fazer e tá fazendo. É verdade. Irmão, se só sua alma foi alcançada hoje, pra mim valeu toda a viagem. Todo o recurso que eu gastei. De resto, pra mim não... Eu tô sentindo Deus me colocar nos trilhos de novo. Entenda que se só sua alma foi alcançada hoje, todo o cansaço que a gente passou, a madrugada toda dirigindo, o recurso que a gente gastou pra vir de Goiânia pra cá, tudo. Não tenha dúvida que isso pra mim é a coisa mais prazerosa que existe. Porque eu só sirvo a Deus por isso.
Às vezes a gente imagina assim, às vezes Deus tem que usar alguém pra nos colocar nos trilhos de novo, né? Uma mensagem, uma palavra. Por quê? Pra onde a gente tá indo, né? Às vezes a gente quer culpar outras pessoas, quer achar a resposta em outro. A gente não, na realidade, a gente não quer assumir as nossas culpas. As nossas culpas, exatamente. A gente quer se vitimizar. É mais fácil eu pegar e dizer, irmão, a culpa é sua. Entendeu? Eu sou assim porque você fez mal pra mim. Não, Deus tá falando, não, você é assim porque você tá se fazendo mal. Você é assim porque você não quer quebrar o seu orgulho. Não quer liberar o perdão sobre a vida de quem você precisa liberar. É verdade. Que nem hoje, quantas pessoas que são casadas, que estão assistindo ou vão assistir, que nunca chegaram para suas esposas, e se eu tô falando os maridos, e disseram assim, meu amor, eu quero te pedir perdão por todos os abraços que você esperou e eu não te dei, por todos os cafés da manhã que você esperou eu tomar com você e eu não tomei, por todas as vezes que eu transferi para você uma responsabilidade de sacerdote, de educar os filhos, instruir, e não fiz. E você que fez. Por todas as vezes que você queria um carinho, a minha atenção, só que eu te ouvisse e eu não dediquei tempo para você falar comigo. E pedir mudar, né? Mudar de atitude. Mas também. quando você pede o perdão, ele é automático, irmão. Automático, né? Ele já te transforma a sua mente. Quando o perdão ele é genuíno e verdadeiro, ele gera transformação. Tanto na sua vida, quanto na vida da outra pessoa que está sendo ministrada. Eu falo para você que o perdão ele é a ferramenta que mais Satanás tem raiva. É verdade. E você pode ver, é a ferramenta que Satanás mais usa para endurecer o nosso coração. Por quê? É onde entra o senso de justiça. Eu tô certo, você tá errado. Você é o culpado, eu sou a vítima. Aí Deus está falando, não, você é vítima, assim como ele também é vítima. Foi assim que Deus me explicou quando Deus pediu para pedir perdão pro meu pai. Deus falou assim, deixa eu te explicar uma coisa. Você faz 35 anos que julga o seu pai, pelos abusos, pela rejeição, por tudo que ele fez na sua vida. Mas você já se colocou no lugar dele? E se perguntou se ele também não passou as mesmas coisas que você passou? Você já parou para pensar que ele também foi vítima assim como você? Você já parou para refletir que ele só refletiu na sua vida aquilo que foi feito na vida dele? Que os filhos são um reflexo dos pais? Então, resumindo, o que o meu pai fez na minha vida foi o que o pai dele, o meu avô, gerou na vida dele. Rejeição, abuso, agressão, tortura, ausência paterna. Porque o meu avô viveu a mesma coisa. Se separou da minha avó cedo, agredia os filhos, era ignorante, rude. Como que o meu pai ia ser diferente? Só que eu tinha o meu filho Miguel, de 9 anos. Como que eu era pro meu filho? A mesma coisa que o meu pai era pra mim. Eu não abusei fisicamente dele, mas emocionalmente, quantas vezes eu abusei emocionalmente dele? Mentindo pra ele, falando que amava ele sem amar, dizendo que ia buscar ele pra passear e não ia, e ele ficava lá chorando, me esperando. Isso é um abuso. Quantos anos ele esperou o pai dele pedir perdão pra ele? Aí quando eu conheci a Cristo, ele via Cristo me usar na vida das outras pessoas, pra abraçar, para ministrar, para dizer que Jesus amava, que Deus estava curando. E ele olhava e dizia, mas que Deus é esse? Que usa o meu pai na vida de outras pessoas, mas não mostra para o meu pai quem ele é comigo? Assim como ele tinha o mesmo sentimento. Meu filho com 9 anos, ele olhava para mim e dizia assim, eu te odeio, eu quero ver o senhor morto. Meu Deus. Por quê? Assim como ele odiava Deus. Ele falava que Deus não existia. Sabe quando foi que isso foi mudado? Quando eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu quero lhe pedir perdão. Ele falou, não, mas você não precisa. Eu falei, não, eu preciso. Não é pro senhor, é pra mim. Porque o perdão não curou meu pai, curou eu. Perdão não é pra Deus curar outra pessoa, é pra Deus curar você que tá pedindo. Eu falei 1h30 com meu pai. Durante essa 1h30 ele só me ouviu. Não esboçou nada. E no fim ele só falou assim, tá bom filho, Deus abençoe, tchau, e desligou na minha cara. Eu fiquei mais bravo com Deus ainda. Porque eu falei, Deus, eu já sabia que ele ia fazer isso. E Deus falou, também sabia.
Eu falei, então pra que o senhor pediu? Você não entendeu? Você lembra tudo que você falou pra ele? Eu falei, lembro. Falei, dentro de você, o que você sente hoje, agora? Eu falei, nada. Eu falei, você não entendeu? Eu falei, não. Antes, quando você lembrava do que ele tinha te feito, o que você sentia? Eu dizia, ó, e agora? Nada. Ele falou, pronto. Agora você entendeu. Era isso que eu queria tirar dentro de você. Agora você vai fazer a mesma coisa com seu filho. Você vai chegar pra ele, você vai dizer que durante os 11 anos de vida dele, você rejeitou ele como filho. Que durante os 11 anos de vida, você mentiu pra ele. Que você nunca foi um cristão de verdade. Que você vivia de máscaras e de aparência. Então você vai mostrar pra ele o que é ser verdadeiramente um cristão. Tirando a sua própria máscara. Quebrando o seu orgulho. Deixando de se vitimizar e se colocando como culpado. Então chegue pra ele e peça perdão pra ele. Irmão, eu cheguei em casa e falei, filho, eu preciso falar com você. Eu pegava o meu filho, eu batia nele de cinta. Ele não derramava uma lágrima. Então o meu filho, ele olhava pra mim e falava que me odiava, com 9 anos de idade, que queria ver eu morto. E eu pegava o meu filho e batia nele com uma cinta. Porque foi assim que eu fui educado. Que a cinta ou o chinelo era a correção. E era assim que eu fazia com ele. E ele não derramava uma lágrima. Mas nesse dia eu cheguei pra ele e falei assim, filho, o pai quer te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão por todos os anos que eu menti pra você falando que eu te amava, sendo que eu nunca te amei de verdade. Porque até hoje eu não conheço o verdadeiro amor. Então não tem como eu dizer que eu te amo porque eu não conheço o amor. Eu não recebi do meu pai e da minha mãe, então não sei o que é amor. Então eu te peço perdão por todas as vezes que eu falei eu te amo e não foi verdadeiro. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu atribuí a você a separação entre eu e a sua mãe e te rejeitei como filho. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu menti para você dizendo que ia te buscar e nunca te busquei. E fui falando, irmão, para ele, tudo aquilo que foi gerado nele. E ele começou a chorar. E chorou. E ali a gente se abraçou e ele falou, pai, eu também quero te pedir perdão. E ele começou a pedir perdão e falar. E Deus ali curou, literalmente, nós dois, irmão. A gente se abraçou, chorou muito. E dali pra frente, até aquele instante, ele ia pra igreja, mas o objetivo dele era me causar constrangimento e vergonha. Depois daquele momento, ele falou assim, pai, eu quero aceitar Jesus. Passou 3 meses e falou, pai, eu quero descer as águas. Hoje o meu filho serve a Deus, toca na igreja bateria. É um adolescente. Hoje eu vi e vejo todos os dias o quanto que o meu filho amadureceu e o quanto que Deus tem forjado o caráter dele. Principalmente a essência dele. Você quebrou um padrão, né? Porque infelizmente se ele tivesse feito isso, sabe-se lá Deus o que Satanás poderia fazer também. Lá em também. Êxodo, capítulo 20, versículo 5, nos 10 mandamentos, o Senhor vai dizer assim, eu visito a maldade dos pais aos filhos até a 3ª geração daqueles que me aborrecem. Então Deus nunca permite passar da 3ª ou da 4ª. No máximo que chega até a 4ª geração, lá ele tem que quebrar. Então meu avô foi uma geração, meu pai outra, eu outro, meu filho outra. Deus falou, não, agora os seus filhos, que é os filhos que eu tenho com a Vanessa, Deus falou, não, eles não vão viver isso. Eu vou quebrar em você. Amém. Entendeu? E através de você, você vai ministrar na vida deles. Então hoje, os meus filhos, a Esté com 4 anos de idade, ela faz oração de cura interior e libertação. Rejeitando inveja, rejeitando mágoa, rejeitando raiva. A pessoa fala, pastor, mas uma criança? Vai ler na Bíblia. Onde Deus está falando que tem distinção de idade para Satanás ter legalidade. A legalidade ela é dada através do momento que eu permito. Sim. Uma criança ela pode ser consagrada a Deus desde o ventre, como ela pode ser consagrada a Satanás desde o ventre. Exato. Então uma criança que ela é consagrada a Satanás, como que vai ser a genética dela? Exato. Espíritos vai ter controle sobre a mente e sobre a vida dela? Eu falo porque eu vim dentro de terreiros. Quantas vezes eu vi crianças se manifestarem lá dentro? Principalmente em época de Herê, que chama Cosme e Damião, festa de Santo Antônio. Quantas crianças eu vi comer doces consagrados a Herês?
e se manifestarem, mas não são crianças? Então, Infelizmente, as pessoas elas o querem... diabo não escolhe idade. Não. Infelizmente, as pessoas são tão ignorantes que elas querem demonizar o que não é para demonizar, e o que realmente é para demonizar, elas falam que é normal. Então, hoje é normal o pecado, hoje é o normal... É que nem antigamente, não sei quanto tempo faz que você é cristão, mas antigamente... Eu nasci, né? Então, quantos anos você tem hoje? 32. Pronto, então você chegou. Eu tô com 42, sou 10 anos mais velho. Mas você chegou a pegar, acho que é essa época ainda, que cristão não podia ter televisão dentro de casa. Sim, Né? sim, peguei. Irmão, Melhor época. eu acho que isso era... Eu acho não. Eu acho que é a coisa mais correta que devia existir. Não é preconceito, não. Não é ignorância, não. É uma realidade. Sabe por quê? A humanidade não tem maturidade para ter uma televisão dentro de casa. Porque você pode ver. Você liga a Netflix. Aí você assiste um capítulo de uma série. Você nunca vai parar naquele capítulo. Você vai até o fim da série. Pronto. A partir do momento que você deu a legalidade para assistir o primeiro, pronto. Ali você não controla mais seu desejo. Quem controla é Satanás. Você vai assistir uma série, outra série, outra série. Pronto. Ali se tornou um vício. Se tornou uma rotina na sua vida. E aos poucos vai atribuindo outras coisas. Porque a palavra de Deus vai dizer que um abismo... Outro abismo. O que a TV faz é roubar seu tempo. Sim. Seu tempo, sua espiritualidade e sua intimidade com Deus. Você fala assim, mas não é do diabo, mas rouba seu tempo. Rouba seu tempo de Deus. Tudo que tira a sua intimidade com Deus e o seu tempo com Deus não vem de Deus. Os cristãos, quando não tinha televisão, ele fazia o quê? Orava, louvava o hino da harpa, ia pro culto, pra escola bíblica. E no tempo que tinha livre era para falar sobre Deus. Os milagres que Deus fez, as curas. Evangelizar. Era assim. Entendeu? Eu falei isso numa escola. Nossa, os crentes me olharam assim como se eu fosse o louco, né? Eu cheguei à época que no domingo terminava a escola bíblica dominical, ninguém ia para casa fazer almoço. Ia pra rua. Terminava a escola bíblica dominical, todo mundo ia pra rua. Eu lembro disso. Entregar aqueles panfletinhos. Eu lembro. Eu vivi essa época. Isso. Entregava os panfletinhos, depois dos panfletinhos, lá pras 2, 3 horas. Ia pra já casa, fiz isso. Fazer o almoço, tomar banho pra voltar pra igreja. Pro culto da noite. E era lotada a igreja. As pessoas tinham prazer. É verdade. As pessoas se regozijavam fazendo isso. Hoje, isso é uma vergonha. Que cristão hoje sai pra panfletar na rua? Entregar um papelzinho escrito pelo menos assim, Jesus te ama. Isso é humilhação pra ele. Ele manda no WhatsApp, Jesus te ama. Mas não vai na casa da pessoa dizer assim, irmão, Deus mandou vir aqui te dar um abraço. Só um abraço, irmão. Posso te dar? Quantas vezes você entrou dentro da igreja e saiu esperando um abraço e ninguém te deu? Você acha que foi Deus que não quis te abraçar? Não, irmão. Eu não tenho dúvida que Deus mandou te abraçar. O problema é que as pessoas não aceitam. Por que eu tenho que abraçar ele, sendo que eu preciso de abraço? Por que eu tenho que fazer por ele aquilo que eu quero que o Senhor faça por mim? É quando a gente se torna egoísta. Não, Senhor. Se o Senhor fizer por mim, eu faço por ele. Mas se o Senhor não fizer, eu não faço não. Ele não merece. Meu Deus do céu. O problema não é, irmão, a palavra continua a mesma. A Bíblia continua a mesma. O nosso Deus continua o mesmo. Jesus Cristo não mudou, o Espírito Santo não mudou, eles continuam o mesmo. Em nada foi alterada a essência deles e a identidade de cada um. O que foi alterado e está sendo alterado é a nossa identidade. Quantas pessoas estão perdendo a sua identidade para viver a identidade de outros, de pastores narcisistas, que controlam a mente e as emoções das pessoas, observando as fragilidades delas. Para você ter uma noção, eu fui diagnosticado com transtorno narcisista. Um dos transtornos que eu fui diagnosticado. E Deus falou assim, eu preciso que você tenha o seu diagnóstico. Para quando eu fazer o que eu vou fazer na sua vida, você entender. Sabe qual é a maior dificuldade de uma pessoa narcisista?
reconhecer os seus erros, se submeter à vontade de Deus, obedecer e, principalmente, exposição. A todo tempo ela quer ser o destaque, ela quer ser o centro da atenção, ela quer ser o altar. A todo tempo ela quer ser vista, ser reconhecida, aplaudida. E hoje a gente olhando para dentro dos templos, o que mais acontece? Eu falo porque eu vim do ministério que quando o pastor presidente entrava, todos tinham que se levantar para receber ele e aplaudir. O senhor foi diagnosticado com narcisismo? Transtorno narcisista. E o senhor tinha essas características? Sim, e luto com elas todos os dias. E não tem problema em falar não. Porque é o que eu falei, se Deus não me expor, quem vai expor? Satanás? Eu prefiro que Deus me exponha. Porque eu luto contra elas, para quê? Para não ser aquilo que foi me apresentado. Porque eu tive uma irmã narcisista, uma mãe narcisista. Então, como que se diz assim, o narcisismo você adquire ou nasce. Se você tiver um cônjuge narcisista, você vai adquirir características narcisistas. Se você tiver pais narcisistas, você vai adquirir características narcisistas. Mas não quer dizer que você vai ser um narcisista, porque vai depender de você. Então, quando Deus me deu o diagnóstico e mostrou ali, que esfregou na minha cara e falou, pronto, isso aqui é o que o homem diz que você é. Agora eu vou te mostrar o que eu digo que você é. Então você vai estudar sobre tudo isso. Hoje eu estudo sobre todas as religiões. Todas que você imaginar. Faz 10 anos, irmãos, que eu estudo tudo na vida que você imaginar de religião. Religiões, seitas, tudo. Ocultismo, satanismo, tudo. Sobre transtornos, todos que você imaginar. Porque foi através deles que Deus foi me ensinando a lidar com os transtornos que eu tinha. Tudo aquilo que foi gerado na minha vida. Porque, como eu lhe falei, foi muita coisa que Satanás atribuiu à minha vida. Muitos traumas, muitas frustrações, muitas decepções. E cada vez isso endurecia o meu coração, que quando Deus me alcançou, eu era uma pessoa muito soberba, muito arrogante, muito prepotente, muito egoísta. Eu não tinha humildade nenhuma. Eu não se importava com almas, eu não se importava com quem você era. Eu não queria saber da sua dor, da sua necessidade, eu não se importava com nada disso. Você afirma que o que você passou na sua infância te fez uma pessoa assim? Foi mudando o seu caráter? Foi um conjunto de muitas coisas. Conjunto de muitas coisas. Como se diz assim, a convivência dentro da própria casa, de uma família narcisista, certo. Irmãos que queriam a todo custo ser o centro da atenção, pessoas que estavam em volta, porque Satanás ele nunca vai colocar uma pessoa só na sua vida. Ele vai criando um círculo, entendeu? Com várias, para você, de cada uma, ir absorvendo. E por que você afirma que você estuda as outras religiões? Porque o que acontece? O que a palavra de Deus fala? Que o povo padece por falta de conhecimento e segue doutrinas demoníacas. Certo. O que mais hoje é colocado dentro das igrejas? Doutrinas que não... Misturas. Mistura com coisa... Se você não saber o que é do outro lado, você vai estar colocando sem você saber. Infelizmente, por ignorância. Por ignorância, é isso. Por não verdadeiramente conhecer a palavra de Deus e conhecer as outras religiões. E principalmente, por que muitas almas não são alcançadas? Também por ignorância. Porque as pessoas chegam, um exemplo, num católico e falam assim, ó, os santos que você adora não são santos. Porque o santo ele é ligado ao sincretismo religioso. Que era quando os escravos adoravam seus orixás e os seus senhores adoravam os seus santos. Por serem portugueses, adoravam seus santos. Então eles não permitiam os escravos adorar os orixás. Então os escravos viram que os seus senhores tinham os seus santos, falavam, então vamos fazer assim. Vamos pegar cada estátua, colocar o nome de um orixá e adorar as imagens que eles adoram.
Se você for estudar sobre o sincretismo religioso, é isso. Uhum. Então eles começaram a adorar as imagens, é tanto que hoje se você for dentro de um centro espírita, de umbanda, de candomblé, de quimbanda, vai estar lá a imagem de Jesus Cristo, da Virgem Maria, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora dos Navegantes. Mas quem que representa cada um? Nossa Senhora dos Navegantes representa Iemanjá, que é a mãe de todos os orixás. Oxalá representa Jesus, e por aí vai. Uhum. Então você vê que o sincretismo religioso hoje foi colocado dentro das igrejas do mesmo jeito. Porque quantas pessoas torcem por Corinthians, que são cristãos, e andam com a camisa do Corinthians? Que o mascote do Corinthians é o quê? O São Jorge. E o São Jorge é o quê? Aí o senhor já está preparado para até mesmo evangelizar essas pessoas, né? Sim, porque se a pessoa quando questionar, você sabe debater quando você ali, conhece, não é nem debater. ensinar. Porque quando a pessoa ela vê que você tem conhecimento sobre a dor que ela carrega, Certo. ela te dá abertura para você ministrar na vida dela. Olha aí. Agora, quando você vai com ignorância, ofendendo, atacando a dor que ela carrega, ela se fecha. E aquela semente que era para ser plantada, é como a palavra de Jesus fala, né? Que a semente foi lançada, mas nem todas foram geradas em terra fértil. É a mesma coisa de quem veio do alcoolismo, Sim. da prostituição. Quem veio sabe conversar com quem Sim. do homossexualismo. Como que eu vou falar da mais. depressão com você e eu vou chegar e dizer assim, irmão, eu sei o que você está passando. Eu sei esse vazio na alma que você está passando, essa angústia no seu peito, esse desejo de querer desistir, de querer abandonar tudo. Você vai dizer, mas como que você sabe, pastor? O senhor já passou por isso? Não passei. Então o senhor não sabe. Isso não vai dar propriedade para eu falar sobre isso. Agora quando eu falo, não, eu já passei, irmão. Eu sei como é desejar tirar a própria vida. Eu sei como é desejar desistir de tudo. Eu sei como é pensar em se suicidar, buscar inúmeros meios de eu sei como é tudo isso. E quando o senhor recebeu esse diagnóstico de narcisista, assim, como que foi sua reação na hora? De início eu não entendia. Eu achava que era uma coisa assim, supérflua. Certo. Mas aí, conforme os anos foram passando, é que a gente vai identificando e o nosso cônjuge é quem mais sofre. Entendeu? Porque uma pessoa narcisista, ela não demonstra sentimentos, ela não demonstra amor. Aí junta com a minha rigidez cognitiva do autismo, que eu tenho muita dificuldade, que isso já é do autismo. Aí junta com o transtorno, aí junta com a superdotação, que é uma pessoa que tem superdotação, ela tem uma mente muito acelerada. E coisas que aos seus olhos são essenciais para você, para mim não são. Então, vira uma bagunça muito grande. Uma bagunça. Então, o que acontece? Uma pessoa que ela tem transtorno narcisista, ela quer a todo custo ser o centro, ser o foco, ser visto, ser reconhecido. Aplausos, a todo momento ela usa muito do vitimismo, ela usa muito do emocional das pessoas, para mexer com o emocional das pessoas, para poder adquirir ou conquistar aquilo que elas querem. E se você for ver hoje todos os líderes religiosos, eu falo todos porque, perdão, não vou generalizar, mas quase todos, né? Não vamos dizer todos, mas quase todos. O que eles buscam? Visibilidade. Aplausos, admiradores, visibilidade. Só eles podem ter tudo e os recursos. Só eles são usados por Deus. Deus não pode usar mais ninguém. Como que se diz? Só através da vida deles. Eles até se intitulam profetas. Eu sou profeta de Deus. Vai ler na Bíblia o que é um profeta. Um profeta era uma pessoa humilde, submissa a Deus, obediente a Deus, que não buscava aplausos e recursos, ao contrário, que vivia uma vida simples, muitas vezes de escassez, que nem João Batista comendo gafanhoto, vivendo com vestes de pano de saco. Mas hoje, os profetas de hoje moram no Alphaville, andam de carro importado, têm mansões que deslumbram a todos, redes sociais com milhões e na conta mais milhões ainda. E as almas?
Porque todo profeta que Deus levantou foi para exortar uma nação, para trazer o povo ao arrependimento, para curar uma nação, para fazer essa nação se voltar para Deus verdadeiramente e principalmente para gerar no coração das pessoas o verdadeiro arrependimento. Então esses que se intitulam profetas estão fazendo verdadeiramente isso? Porque eu não vejo. Pelo menos que eu vejo se titular profeta, eu não vejo nenhum. É verdade mesmo. Ministrando sobre o arrependimento. Também não. Sobre a Se tiver aí, sobre a renúncia vocês me do mandam, pecado. mas eu não, Eu não tenho, não vi. não achei. E eu não fico pesquisando nem caçando, não. Eu não ministro aquilo que eu fico caçando ou pesquisando na internet, não. Eu ministro aquilo que o Espírito Santo testifica no meu coração. Então, as pessoas falam assim, pastor, mas como que você ouve a voz de Deus? Do mesmo jeito que eu estou ouvindo a sua voz. Porque o que gera a intimidade com Deus não é eu carregar a Bíblia, não é as minhas vestes, não é eu congregar na igreja. Não. São as madrugadas que eu me levanto, sacrifico o meu sono, dobro o meu joelho, com frio. Quantas vezes eu começava a orar com a cara no chão, deitado, frio, o nariz chega, adormecia, a testa doía, e eu chorando, dizendo para Deus que eu não valia nada, que eu não prestava para nada, que Ele tinha feito a escolha errada, que Ele escolhesse outro que era melhor, que eu tinha muita coisa para Ele tirar dentro de mim, que não tinha jeito. E Ele olhava e dizia assim, você tem certeza? Eu dizia, tenho. Eu falei, então faz assim, ó. Se você não desistir de mim, eu não desisto de você. Tá tudo certo? Eu falei, então tá certo. Só que Deus nunca me enganou. Ele falou, ó, no meu nome, você vai ser perseguido, caluniado, ameaçado, vão tentar te matar, matar sua família, vão tentar te espancar, vão te difamar, vão tentar te destruir de tudo que é forma, tentar te parar, te desanimar, te descredibilizar. Você tem certeza que você quer continuar? Eu falei, mas eu tenho outra opção? Porque o Senhor foi o único que me enxergou, aonde ninguém me enxergou. O Senhor foi o único que estendeu a mão para mim que ninguém quis estender. Resumindo, o Senhor foi o único que chegou para mim e falava que me amava verdadeiramente, onde ninguém nunca chegou para mim para dizer assim, eu te amo. Porque os que falavam eu sabia que não era sincero. Então eu falei, eu não tenho outra opção. Não é porque eu sou obrigado, não, é porque o Senhor foi tudo de bom que existiu na minha vida. Irmão, te peço para você deixar o teu like nesse vídeo. Te peço também para você se inscrever em nosso canal. Se você não for inscrito, deixa aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Ainda no campo dos comentários, se você puxar para o lado, vai aparecer um botão escrito hypar. Pode ser que ele não apareça para todas as pessoas, mas se ele aparecer para você, aperta nesse botão e ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Te peço para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Compartilhe com seus amigos e familiares. Compartilhe em seus grupos de WhatsApp. Compartilhe em seus grupos de oração. Seja instrumento de Deus. No comentário fixado eu vou deixar o link do meu canal no WhatsApp. Se você quer receber todos os conteúdos do PH Produções em primeira mão, entra lá e me segue, porque eu tenho compartilhado tudo por lá, tá bom? Irmãos, ouvindo ao testemunho do pastor Júnior, nós podemos entender como que Deus ele tem propósitos a realizar na vida do ser humano, até mesmo no meio da dor. Às vezes Deus ele usa a dor como combustível para fazer com que o propósito dele se cumpra na nossa vida. E nós, lendo a Bíblia, nós entendemos que diversos personagens da Bíblia passaram por momentos de tristeza profunda, passaram por momentos de perda, passaram por momentos de grande dificuldade, passaram por momentos em que as suas emoções
estavam muito para baixo. Então nós entendemos que Deus, muitas das vezes, ele vai trabalhar na nossa vida no meio desse âmbito de tristeza. E estar triste, perder, passar por dificuldades, faz parte da vida. Tem um pregador que ele diz que o crente, ele não está dentro de uma redoma de vidro, onde nada de ruim nunca vai acontecer. Porque o crente, ele também fica doente, o crente, ele também enterra os seus cadáveres, o crente, ele também passa por dificuldades, e isso é uma realidade. Quando nós vemos o testemunho do pastor Júnior, nós vemos que ele tinha tudo para dar errado. Ele tinha tudo para não ser a referência que ele é hoje. Mas ele preferiu olhar para Cristo do que olhar para aquilo que fizeram com a infância dele, com a vida dele. Então entenda, não é o final. Deus tem um propósito muito grande a realizar através da tua vida. Então entregue sua vida para Ele, entregue os seus caminhos a Ele e permita que Ele venha a ser o centro da tua vida, da tua história, das tuas emoções. Se esse vídeo falou o seu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.